Primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, 2 de janeiro, aniversário de 105 anos. O Cruzeiro voltando aos treinamentos com grupo alternativo ainda. Muita novidade pelos lados da Toca da Raposa 2. Gabigol, muito próximo aí de um acordo com o Santos. Vamos trazer detalhes sobre isso. Falar um pouco mais sobre a negociação com Gerson. Mais uma proposta que veio do Flamengo, interessado em Caio Jorge. Chico da Costa, centroavante ex-Mirassol, que pertence ao Cerro Porteño. Negociação realmente avançou. Vai ser jogador do Cruzeiro? Temos que aguardar mais um tempo. Neste 2 de janeiro, 105 anos do nosso Cruzeiro Esporte Clube. Muita história, muita conquista e que possamos aí viver e vivenciar cada vez mais momentos importantes na história do gigante Cruzeiro Esporte Clube. A gente segue com a Samuca TV, com o Central da Toca, sempre lado a lado com o nosso Cruzeirão, que hoje finalmente volta aos trabalhos na Toca da Raposa 2. Pouco tempo desde que terminou a temporada e o Cruzeiro voltando aos treinamentos ainda com um grupo alternativo. Os titulares todos somente na segunda-feira, e aí uma preparação ali que será conduzida pela comissão técnica do Tite, mas os titulares serão preparados para o que o Cruzeiro terá no Campeonato Brasileiro, principalmente, enquanto esse grupo alternativo ele começa o Campeonato Estadual. O grupo alternativo vai atuar nos primeiros jogos da competição no Campeonato Mineiro e vamos ver, muitos garotos estarão nesta apresentação da tarde na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro aí iniciando os trabalhos. Claro que com outros jogadores que são presença no elenco profissional, o próprio Matheus Henrique que pediu para estar neste começo de trabalho, e não teremos a presença de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Isso porque a informação que a gente trouxe ontem, Cruzeiro e Santos se acertaram, tem uma negociação muito bem encaminhada. Claro que vai faltar aí toda a questão da papelada, mas o Cruzeiro vai emprestar o Gabigol ao Santos por uma temporada, com opção de compra, terá ali alguma cláusula importante no contrato que ainda isso tudo será definido e o Cruzeiro ainda vai pagar uma parte do salário do Gabigol. Foi a solução encontrada em meio a todo este cenário. Vinda do Tite, eles não vão trabalhar juntos e aí o Cruzeiro então empresta o Gabigol para o Santos. Foi o único clube que demonstrou interesse e de pagar uma parte do salário do atleta. Então o Gabigol não estará hoje na reapresentação na Toca da Raposa 2. O Matheus Cunha sim, foi anunciado, goleiro que veio do Flamengo, assinou um pré-contrato lá atrás até o final de 2028, será uma das caras novas neste início de trabalho com o técnico Tite. Aqui na Samuca TV tem a chegada do Tite ontem a Belo Horizonte, tem também o Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, falando sobre as movimentações no mercado, a busca que o Cruzeiro vai fazer para tentar o Gerson. Isso ainda vai render nos próximos dias, dentro daquilo que a gente trouxe. A ideia é que, pro sim ou pro não, tudo seja resolvido ali até dia 10, 11, 12 de janeiro. 12 de janeiro é a reapresentação do Zenit lá na Rússia. O Gerson, ele passa um período de férias, então as partes querendo resolver toda esta questão. Sobre Caio Jorge, mais uma proposta recusada pelo Cruzeiro, e enquanto não chegar em um valor que o Cruzeiro considera dentro daqueles 50 milhões de euros, pode incluir algum jogador o Flamengo sim, mas desde que este nome seja aprovado pelo Cruzeiro e que tenha uma precificação dentro do que o Cruzeiro entende que é o valor do jogador. Afinal de contas, quem quer comprar é o Flamengo e o Cruzeiro não pensa em negociar de qualquer forma o centroavante Caio Jorge. Chico da Costa, o centroavante que atuou no Mirassol, pertence ao Cerro Porteño. O próprio Bruno Spindel aqui na Samuca TV confirmou que tem uma negociação avançada, ainda não sacramentada, mas é uma negociação que acontece a pedido do técnico Tite. E na semana que vem, staff do Matheus Pereira deve estar em Belo Horizonte para sentar com a diretoria do Cruzeiro
e tentar avançar de vez para esta renovação de vínculo. O Matheus Pereira, que tem contrato até a metade do ano, e o Cruzeiro trabalha para uma prorrogação, estendendo o contrato por pelo menos mais 3, mas a ideia é de que ele assine um vínculo de 5 temporadas, 105 anos do Cruzeiro, o time voltando aos treinamentos e a gente acompanhando tudo aqui na Samuca TV. O Matheus Cunha será o reserva imediato do Cássio, tem ainda o Otávio e o Léo Aragão. A gente trouxe a negociação, ele acabou sendo emprestado para a equipe do Avaí. Mas a informação que eu tinha falado é que o Cruzeiro contratou o Hamilton Correia. Ele vai assumir uma função de gerente operacional no Cruzeiro a partir do ano que vem, com o calendário aí mais apertado, né, em termos de Copa Libertadores. O Cruzeiro viu a necessidade de reforçar este setor de logística e aí ele vai atuar ali com o Estevão Souza, que é o supervisor, e o Hamilton até já se despediu do Corinthians. Ele estava no Corinthians, é um profissional que trabalhou aí por muito tempo na seleção brasileira e trabalhou inclusive com o Tite, né? E agora vem para reforçar aí a parte interna do Cruzeiro, né? O staff do Cruzeiro. Então tá aí a informação sobre o Hamilton Correia, agora gerente aí nesse cargo, né, de operações no Cruzeiro. Gerente operacional é o cargo que ele terá no Cruzeiro. Temos algumas informações importantes, porque inclusive está aqui na Samuca TV, a nossa Tainara Amaral do Central da Toca, ela conversou com 2 pessoas importantes que já estão em Belo Horizonte para iniciar os trabalhos nesta sexta-feira. O Bruno Spindel, que é o diretor executivo de futebol do Cruzeiro, tem uma exclusivaça com ele aqui na Samuca TV, quem não acompanhou pode acompanhar. E o técnico Tite também, dando aí um recado para o torcedor do Cruzeiro. Então, informações aí que a gente trouxe ao longo deste primeiro dia do ano. E o Tite mandando um recado para o torcedor celeste para iniciar essa trajetória com o contrato que foi assinado e tendo a confiança aí do Pedro Lourenço no departamento de futebol. Sobre o mercado do Cruzeiro. Primeiro, Gabigol. Negociação muito bem encaminhada, agora sim com o Santos. Existe uma possibilidade que o Gabigol nem se apresente nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro topou em pagar uma parte do salário. O entendimento é aquilo que a gente já falou, porque o Santos foi o único interessado no futebol brasileiro e vai pagar a outra parte do salário do atleta, empréstimo de uma temporada. Claro aí que teremos algumas cláusulas neste empréstimo, muita coisa ainda para ser colocada no papel, mas é uma negociação que avançou muito nas últimas horas e o Gabigol nem deve se apresentar na Toca da Raposa 2. Talvez já fique em São Paulo, Santos, para se apresentar ao Santos. Foi uma negociação aí conduzida neste primeiro dia do ano. E agora o Gabigol, que tem como o empresário aí, o Júnior Pedroso, todo mundo tratando ainda com uma certa cautela, mas os clubes tiveram realmente uma conversa avançada e aí aguardar o desfecho disso, mas tudo caminha, já que ele não está nos planos do técnico Tite. O Cruzeiro sabe que tem vencimentos importantes, então faz um entendimento de que fica sem pagar uma parte, vai pagar uma outra, mas mesmo assim é uma economia importante para o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Chico da Costa, a gente trouxe aqui que era um nome que interessava, que naquele momento não tinha uma negociação avançada, mas até o próprio Bruno Spindel, o diretor executivo de futebol, em entrevista exclusiva aqui à Samuca TV, confirmou que houve um avanço. É um jogador que chega dentro daquelas características aí que o técnico Tite pediu e tem tudo realmente para ser uma contratação do Cruzeiro para a próxima temporada. Segundo o Bruno Spindel, inclusive, tem alguns detalhes ainda para serem ajustados. É um acordo que pode realmente sair, o Cruzeiro tendo, então,
esse centroavante como opção, a Caio Jorge, a Ney Servidia Real e o Chico da Costa podendo ser a opção que o Cruzeiro buscou a pedido, claro, do técnico Tite. E aí eles estão nesse estágio avançado e seria para uma vinda em definitivo. Vamos aguardar mais detalhes, mas de fato é um jogador que o Cruzeiro trabalhou nos últimos dias e com este avanço podendo ser confirmado como contratação para 2026.